Você já parou para pensar que as cicatrizes que carrega podem ser, na verdade, o maior propósito da sua vida? Muitos acreditam que suas dores e fracassos são sinais de fraqueza, mas e se eu te dissesse que são essas experiências que te tornam único e capaz de transformar vidas? Neste vídeo, vou revelar como as maiores batalhas que enfrentamos não são o fim da linha, mas o início de algo muito maior. Fique comigo, porque você está prestes a descobrir que cada lágrima, cada dor e cada cicatriz tem um propósito maior. E no meio desse caminho, você pode encontrar sua verdadeira missão. E quero que você faça algo poderoso. Escreva nos comentários: "Eu estou pronto". Esse simples ato é uma declaração para o universo de que você está aberto para o que está por vir. Desde os tempos antigos, a humanidade se deparou com um grupo singular de pessoas que se destacam não pelo que possuem, mas pelo que suportaram. Estes são os escolhidos pela dor, aqueles que enfrentaram os desafios mais sombrios que a vida poderia oferecer e saíram do outro lado transformados. Diferente de outros que se perdem no desespero, esses indivíduos descobriram que suas feridas não eram sinais de fraqueza, mas emblemas de força e propósito. Você já se perguntou por que certas pessoas conseguem transformar tragédias em fontes de inspiração? É como se suas histórias carregassem uma marca divina, destinada a impactar outros. Mas o que define um escolhido pela dor? Eles não são super-humanos, nem têm um passado imaculado. Ao contrário, são pessoas comuns, muitas vezes ignoradas ou subestimadas, que foram moldadas por experiências extraordinárias. Suas cicatrizes contam histórias de sobrevivência, não de perfeição. São mães, pais, amigos, vizinhos que talvez tenham enfrentado perdas inimagináveis, mas decidiram usar essas experiências para trazer luz onde há escuridão. Talvez, neste exato momento, você esteja sentindo um chamado, uma conexão inexplicável com essas palavras, como se algo dentro de você dissesse: "Isso é para mim". A verdade é que os escolhidos pela dor não se autodenominam assim. Esse título é atribuído pelas circunstâncias, pelo reflexo de suas ações e pela transformação que promovem nos outros. Eles são as vozes que sussurram conforto em meio ao caos, os ombros que sustentam os fracos, as mãos que guiam os perdidos. E mais importante, eles carregam a certeza de que o sofrimento, quando colocado nas mãos de Deus, nunca é em vão. Imagine uma fênix renascendo das cinzas, suas asas agora mais fortes e brilhantes do que nunca. Assim, é a jornada daqueles que encontram propósito em suas dores. As cicatrizes, que antes pareciam símbolos de derrota, tornam-se testemunhos vivos de superação. A dor deixa de ser apenas uma memória amarga e passa a ser um alicerce para construir algo maior. Você já pensou que suas próprias feridas podem ser as chaves para libertar outras pessoas? É nesse ponto que muitos descobrem que suas histórias têm um impacto maior do que jamais imaginaram. Quando falamos de cicatrizes que ganham sentido, estamos nos referindo àquela transformação profunda que ocorre quando o sofrimento é submetido à luz da graça divina. Pense na mulher que, após sobreviver a um casamento abusivo, agora guia outras a escaparem de situações semelhantes. Ou no homem que venceu o vício e hoje se dedica a resgatar outros da mesma prisão. Essas pessoas não são diferentes de nós. O que as distingue é a decisão de permitir que suas dores se tornem um testemunho vivo de esperança. E o mais incrível, quanto mais compartilham suas histórias, mais percebem que cada detalhe doloroso tinha um propósito. Deus tem um jeito peculiar de usar as partes mais quebradas de nossa história para criar algo lindo. A Bíblia está repleta de exemplos de pessoas que transformaram suas dores em missão. José, que foi traído e escravizado, tornou-se o salvador de sua nação. Ou Davi,
que enfrentou batalhas internas e externas, mas foi chamado homem segundo o coração de Deus. Suas histórias nos lembram que, mesmo nas situações mais devastadoras, há um plano em andamento. Suas cicatrizes são a prova viva de que o sofrimento não é o fim da história. É o início de uma missão transformadora. Poucas coisas são tão poderosas quanto o chamado divino, aquele momento em que você percebe que sua vida tem um propósito maior. Para os escolhidos pela dor, esse chamado não vem de forma grandiosa ou com fanfarra. Ele surge como um sussurro no coração, uma sensação persistente de que suas experiências, por mais dolorosas que tenham sido, podem servir a um propósito maior. É aqui que muitos descobrem que são chamados a se tornarem healers, curadores de almas e corações. Mas o que isso realmente significa? Ser um healer não é apenas sobre aliviar a dor dos outros, mas sobre oferecer esperança, fé e renovação. Não se trata de ser perfeito ou de ter todas as respostas. Pelo contrário, é a imperfeição e a autenticidade que tornam esses indivíduos tão eficazes em tocar vidas. Imagine uma mulher que perdeu um filho e agora lidera grupos de apoio para pais enlutados. Ou um homem que superou a depressão e agora se dedica a ajudar outros a encontrarem propósito. Esses healers carregam consigo a marca da compaixão, não porque sabem tudo, mas porque sabem como é sofrer. Responder ao chamado divino é, em essência, um ato de coragem. É olhar para suas feridas, reconhecê-las e dizer: eu sobrevivi. E agora vou usar minha história para curar outras pessoas. Deus não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos. E o que pode parecer insignificante, uma palavra de encorajamento, um gesto de bondade, pode ser exatamente o que alguém precisa para não desistir. Assim, os healers tornam-se instrumentos de Deus, transformando dor em propósito e oferecendo aos outros uma chance de recomeçar. Se você está aqui hoje, é porque sobreviveu. Talvez, em algum momento, você tenha se perguntado por quê. Por que eu? Por que passei por isso? Por que ainda estou de pé? Essas perguntas são comuns, mas o que muitas vezes esquecemos é que nossa sobrevivência pode ser um indicativo de algo maior. A dor nunca vem sem propósito, embora seja difícil enxergá-lo no momento. Mas e se cada lágrima, cada batalha, estivesse moldando você para algo extraordinário? A dor tem uma forma peculiar de revelar verdades que, de outra forma, poderiam passar despercebidas. Ela nos ensina sobre nossa força, nossa capacidade de resistir e, mais importante, nossa necessidade de Deus. Talvez a maior lição que a dor pode nos ensinar seja a de que não estamos sozinhos. Ela abre nossos olhos para a realidade de que, mesmo nos momentos mais sombrios, há um propósito maior em jogo. Você já percebeu como as experiências dolorosas, muitas vezes, nos tornam mais empáticos, mais atentos às necessidades dos outros? Se você está lendo isso e sente que sua dor não faz sentido, lembre-se, ela não é o fim. Deus tem uma habilidade incomparável de transformar as maiores tragédias em testemunhos poderosos. Pense nas pessoas que você pode alcançar, porque entenderá sua dor como ninguém. Cada batalha que você venceu é uma prova de que a vitória é possível. Então olhe para sua história com novos olhos. Talvez você tenha sobrevivido por um motivo, ser a luz no caminho de outra pessoa. Há momentos na vida em que nos encontramos no vale da sombra da morte, enfrentando dores que parecem insuportáveis. Esses momentos não apenas nos desafiam, mas nos transformam. É nesse vale que muitos descobrem sua verdadeira força e sua fé inabalável. Mas a jornada pelo vale nunca é fácil. Cada passo parece mais pesado que o anterior, e a luz no fim do túnel muitas vezes parece distante. Contudo, é nesse vale que as maiores transformações ocorrem. As Escrituras nos lembram que Deus caminha conosco nesses momentos.
Mesmo quando sentimos que estamos sozinhos, Ele está lá, sustentando-nos em cada passo. É no vale que aprendemos a depender dele como nunca antes. Pense nos exemplos bíblicos. José, que foi vendido como escravo, ou Jó, que perdeu tudo. Ambos passaram pelo vale, mas saíram do outro lado com uma fé renovada e um propósito claro. Você já se perguntou o que sua própria jornada pelo vale está tentando lhe ensinar? A beleza do Vale da Sombra da Morte é que ele não é o destino final. É uma passagem, um lugar de aprendizado e crescimento. Aqueles que o atravessam descobrem que suas cicatrizes contam histórias de vitória, não de derrota. Eles emergem com uma nova perspectiva, uma nova força, prontos para ajudar outros que ainda estão no vale. E você? Como sua jornada pode inspirar outros a encontrar força e propósito em meio à escuridão? A vida, com sua imprevisibilidade, muitas vezes nos coloca diante de provas que nos desafiam a níveis profundos. Essas provações não apenas testam nossa força, mas revelam quem realmente somos. Em meio às dificuldades, nos deparamos com a escolha entre nos tornarmos reféns da amargura ou buscarmos crescimento. Você já percebeu como as situações mais difíceis da sua vida revelaram partes de você nem sabia que existiam? Talvez uma coragem inesperada, uma resiliência que parecia impossível, ou até mesmo uma fé que não imaginava possuir. Essas provas podem parecer cruéis à primeira vista, mas elas carregam uma verdade libertadora. Somos moldados pelas tempestades que enfrentamos. Imagine um diamante bruto sendo lapidado. Ele precisa passar por cortes e atritos intensos para revelar sua beleza. Da mesma forma, as provações são o processo que transforma nossa essência, nos prepara para desafios maiores e nos ensina a compaixão pelos outros. Não é fácil aceitar isso enquanto estamos no olho do furacão, mas quando olhamos para trás, percebemos que cada crise deixou uma marca significativa em nossa jornada. Mais do que revelar nossa força, as provações revelam nossa dependência de algo maior. É nesses momentos que muitas pessoas descobrem sua fé de forma mais profunda, quando percebem que, sozinhas, não conseguem carregar o peso. E é exatamente essa vulnerabilidade que nos conecta ao divino. Deus usa as provações para nos refinar, não para nos destruir. Ele vê nosso potencial completo, mesmo quando só conseguimos enxergar as falhas. Assim, cada provação é uma oportunidade de crescimento e uma chance de nos tornarmos a pessoa que fomos criados para ser. Uma das perguntas mais difíceis que podemos enfrentar é: por que Deus permite o sofrimento? Para muitos, a dor parece contradizer a bondade de Deus, criando um abismo de dúvidas. Mas e se o sofrimento, em vez de ser um castigo, for um meio de crescimento e transformação? Pense em um jardim. Para que as sementes floresçam, elas precisam ser enterradas, passar pela escuridão e enfrentar as tempestades. Da mesma forma, nosso sofrimento pode ser o terreno fértil, onde Deus planta as maiores lições e propósitos de nossas vidas. O sofrimento nos lembra de nossa humanidade e nos conecta com os outros de maneira única. Ele nos ensina a empatia, nos faz mais sensíveis às dores alheias e nos torna canais de cura. Se nunca tivéssemos experimentado a perda, como poderíamos oferecer consolo a quem chora? Se nunca enfrentássemos desafios, como poderíamos inspirar outros a superá-los? O sofrimento não é o fim da história, mas um capítulo necessário para um enredo maior. Deus usa até as piores circunstâncias para trabalhar algo bom em nós. Por mais difícil que seja a aceitar, o sofrimento pode ser uma forma de Deus nos atrair para mais perto dele. Quando tudo está bem, é fácil se distrair e se apoiar em coisas passageiras. Mas na dor, somos forçados a buscar um alicerce mais sólido. E é aí que muitas pessoas encontram Deus de forma mais íntima. Ele não apenas permite o sofrimento, mas caminha conosco em meio a ele, transformando-o em algo belo,
mesmo quando não entendemos plenamente o processo. Quando enfrentamos dores profundas, duas estradas surgem à nossa frente. Uma leva à amargura e outra à fé. Essa escolha é uma das mais importantes da vida, pois define não apenas como lidamos com o passado, mas também como construímos nosso futuro. O caminho da amargura é tentador, oferecendo justificativas para culpar o mundo, as pessoas e até Deus. Já o caminho da fé exige entrega, humildade e a coragem de acreditar que existe algo maior em jogo. A amargura pode parecer uma defesa natural. Quando somos feridos, nosso instinto é construir barreiras emocionais para nos proteger. No entanto, essas barreiras acabam nos isolando, nos afastando de quem mais pode nos ajudar: Deus e aqueles ao nosso redor. Por outro lado, a fé nos convida a baixar essas barreiras, a reconhecer nossa dor, mas também a confiar que ela não será em vão. É um ato de coragem acreditar que, mesmo em meio à escuridão, a luz ainda está presente. A escolha entre esses dois caminhos nunca é fácil, mas é crucial. A amargura pode endurecer o coração, enquanto a fé o torna resiliente. A fé não promete ausência de dor, mas oferece a certeza de que não estamos sozinhos. Ela nos capacita a transformar feridas em sabedoria e sofrimento em propósito. Para aqueles que escolhem a fé, há um renascimento. Eles descobrem que suas experiências, por mais dolorosas que tenham sido, podem ser a base para ajudar outros a encontrarem esperança. Há algo poderoso na metáfora do fogo como elemento de transformação. Ele destrói, mas também purifica. É um processo intenso, mas necessário para revelar a verdadeira essência. O refino pelo fogo é exatamente isso, uma transformação profunda que ocorre em meio às tempestades da vida. Durante esses momentos, pode parecer que estamos sendo consumidos, mas, na verdade, estamos sendo moldados. É através do fogo que Deus remove o que é impuro e revela o que é eterno. As tempestades da vida são inevitáveis, mas elas têm um propósito. Elas nos forçam a abandonar ilusões de controle e nos levam a confiar em algo maior. É nesses momentos que descobrimos uma força interior que nunca imaginamos ter. Pense em uma espada sendo forjada. Ela passa pelo calor extremo e pelo martelo até adquirir sua forma perfeita. Da mesma maneira, nossas vidas são moldadas pelas provas que enfrentamos. O que pode parecer destruição é, na verdade, uma reconstrução divina. O mais incrível sobre o refino pelo fogo é que ele não apenas transforma a pessoa que o atravessa, mas também impacta aqueles ao redor. Quando vemos alguém que superou grandes adversidades, somos inspirados. Suas histórias nos lembram que as tempestades não duram para sempre e que, do outro lado, há algo precioso esperando por nós. Você já se perguntou como suas próprias tempestades estão moldando não apenas você, mas também aqueles que te observam? As histórias de superação têm um poder incomparável. Elas não apenas inspiram, mas também oferecem um vislumbre do que é possível. Quando ouvimos sobre alguém que transformou sua dor em propósito, algo desperta em nós. Essas histórias nos lembram que a dor não é um beco sem saída, mas uma ponte para algo maior. São relatos de pessoas que, em vez de se renderem ao sofrimento, decidiram usá-lo como ferramenta para curar e inspirar outros. Pense na mulher que, após escapar de um relacionamento abusivo, agora dedica sua vida a ajudar outras mulheres a se libertarem. Ou no homem que, depois de vencer um vício, fundou um centro de reabilitação. Esses indivíduos não são diferentes de nós. O que os torna especiais é a escolha de não deixar que o sofrimento os definisse. Em vez disso, eles permitiram que ele os moldasse, tornando-os curadores em um mundo cheio de feridos. Cada história de superação carrega uma mensagem: a esperança. Ela nos mostra que, por mais sombria que a noite pareça, a manhã sempre chega. E o mais importante, nos lembra que nossas dores têm um propósito.
Quando compartilhamos nossas experiências, criamos uma rede de empatia que pode salvar vidas. Quem sabe sua própria história esteja prestes a se tornar uma dessas histórias de superação que transformam o mundo. Em momentos de dor profunda, quando tudo parece perdido, há algo que frequentemente surge para nos resgatar: a voz suave e poderosa do Espírito Santo. Não é um grito estridente, mas um sussurro que penetra na alma e acende uma faísca de esperança. Para muitos, é difícil reconhecer essa voz no meio da tempestade, mas ela está lá, oferecendo consolo e direção. É aquele pensamento repentino que diz: continue, ou aquela paz inexplicável que surge no meio do caos. O Espírito Santo não apenas conforta, mas guia. Ele atua como um farol para aqueles que estão à deriva, iluminando o caminho em meio à escuridão. Pense na história de alguém que estava prestes a desistir, mas de repente sentiu uma presença, uma certeza de que não estava sozinho. Esse é o Espírito Santo, operando de forma silenciosa, mas poderosa. Ele conhece nossas dores, nossas lutas mais íntimas e ainda assim nos chama pelo nome, lembrando-nos de que somos amados e de que há propósito em nossa jornada. Confiar na voz do Espírito Santo é um ato de fé. É acreditar que, mesmo quando não vemos o caminho, Ele está lá, nos conduzindo. É abrir mão do controle e permitir que Deus use nossas dores como ferramentas de cura, tanto para nós quanto para outros. Essa voz, tão discreta e poderosa, é um lembrete constante de que nunca estamos sozinhos. Você já parou para ouvir o que o Espírito Santo tem a dizer sobre sua história? Quando olhamos para os grandes heróis da fé, é fácil pensar que eles eram pessoas extraordinárias desde o início. Mas ao examinarmos suas histórias, descobrimos que muitos deles começaram como indivíduos comuns, enfrentando lutas e dores inimagináveis. O que os tornou diferentes foi a forma como permitiram que Deus usasse suas fraquezas para realizar algo grandioso. Suas vidas não foram isentas de sofrimento. Ao contrário, o sofrimento foi o solo onde sua fé foi plantada e cresceu. Considere a vida de José, que foi vendido como escravo pelos próprios irmãos e preso injustamente. Ou Davi, que enfrentou rejeição, perseguição e ainda caiu em pecado. Mesmo assim, eles foram moldados por essas experiências, transformando suas histórias em exemplos de fé e redenção. Essas jornadas, repletas de altos e baixos, são um reflexo de como Deus usa até os momentos mais difíceis para escrever uma narrativa de vitória. Os bastidores dos heróis da fé nos mostram que o verdadeiro poder não está na ausência de problemas, mas na forma como enfrentamos esses desafios. É uma jornada de transformação, onde cada derrota aparente se torna uma oportunidade para um triunfo maior. Assim como eles, cada um de nós carrega o potencial de se tornar uma inspiração para outros, desde que permitamos que Deus trabalhe em nossas vidas, mesmo nos momentos mais sombrios. As feridas têm uma maneira única de nos ensinar lições que nenhuma outra experiência pode proporcionar. Elas nos tornam mais sensíveis, mais humanos, mais capazes de compreender a dor dos outros. Enquanto muitos veem as feridas como sinais de fraqueza, Deus as enxerga como portais para uma compaixão mais profunda. Você já percebeu como pessoas que passaram por situações difíceis conseguem oferecer conforto de uma maneira única? Isso acontece porque elas entendem o que significa sofrer. Quando uma ferida é curada, ela deixa uma cicatriz. Essas cicatrizes não são para esconder, mas para lembrar que sobrevivemos e que podemos ajudar outros a fazer o mesmo. Pense em alguém que superou a perda de um ente querido e agora dedica sua vida a apoiar outros enlutados, ou em quem venceu uma doença grave e agora trabalha para trazer esperança a pacientes que enfrentam desafios similares.
Essas pessoas transformaram suas feridas em ferramentas de compaixão, tocando vidas de maneira que ninguém mais poderia. Deus pode usar até mesmo nossas maiores dores para alimentar algo belo dentro de nós. Ele transforma o que parecia ser o fim em um novo começo, e nossas feridas se tornam pontes que conectam nossas histórias às dos outros. Assim, nossa dor não é desperdiçada, mas se torna a base de uma missão maior: ser a luz na escuridão de alguém. Uma das maiores mentiras que podemos acreditar é que precisamos ser perfeitos para sermos usados por Deus. A verdade é que Deus não está procurando por perfeição. Ele está procurando por disposição. A Bíblia está repleta de exemplos de pessoas imperfeitas que, mesmo com suas falhas, realizaram coisas extraordinárias. Pense em Moisés, que tinha dificuldade para falar, ou em Pedro, que negou Jesus 3 vezes. Ainda assim, Deus os escolheu para liderar e transformar vidas. A perfeição não é um pré-requisito para responder ao chamado divino. Na verdade, são nossas imperfeições que muitas vezes nos tornam mais eficazes em alcançar os outros. Quando somos honestos sobre nossas lutas e falhas, criamos conexões genuínas. As pessoas não se inspiram em quem parece inalcançável, mas em quem é real. Sua história, com todos os altos e baixos, pode ser exatamente o que alguém precisa ouvir para não desistir. Deus usa os imperfeitos porque sua força se aperfeiçoa em nossa fraqueza. Ele pega nossas limitações e as transforma em oportunidades para a sua glória. Então, não espere até ter sua vida toda em ordem para começar a fazer a diferença. Comece agora, com o que você tem, onde você está. Deus não escolhe os qualificados, Ele qualifica os escolhidos. A jornada da vida nunca foi feita para ser trilhada sozinha. Mesmo os mais fortes precisam de apoio, e é na comunidade que encontramos força para continuar. Jesus, apesar de ser o Filho de Deus, escolheu andar com discípulos. Eles não eram perfeitos, mas representavam a importância de caminhar junto com outros. É na comunhão que nossas dores são divididas e nossas vitórias multiplicadas. Na comunidade, encontramos consolo, orientação e encorajamento. Seja em uma igreja, um grupo de apoio ou uma roda de amigos, essas conexões nos lembram de que não estamos sozinhos em nossas batalhas. Pense na imagem de brasas em uma fogueira. Se uma brasa é separada, ela a apaga. Mas, juntas, elas mantêm o fogo aceso. Assim também acontece com as pessoas. Quando nos unimos, encontramos forças que talvez não conseguíssemos acessar sozinhos. Encontre sua tribo, aqueles que compartilham de sua jornada ou entendem seu propósito. Cerque-se de pessoas que possam caminhar ao seu lado, celebrando suas vitórias e ajudando a carregar os fardos nos momentos difíceis. Porque, no fim, é na união que descobrimos o verdadeiro poder da comunidade e o impacto que podemos ter no mundo ao nosso redor. Se há algo que a graça divina nos ensina, é que nada é desperdiçado nas mãos de Deus. As perdas, as dores, os fracassos, tudo pode ser transformado em algo belo. Deus é o maior artesão, capaz de pegar os pedaços quebrados de nossas vidas e criar algo que reflete sua glória. Pense nas vezes em que você achou que tudo estava perdido, apenas para perceber depois que aquele momento foi o início de algo novo. A redenção de Deus não apaga o que aconteceu, mas dá um novo significado. Assim como um artesão transforma restos em uma obra-prima, Deus pega nossas experiências mais dolorosas e as usa para moldar algo maior. Ele transforma tragédias em testemunhos, cicatrizes em histórias de superação e dor em propósito. Esse é o poder da redenção, nos lembrar de que nada é em vão. Portanto, confie no processo. Mesmo quando não entendemos o que está acontecendo, podemos ter certeza de que Deus está trabalhando. Ele é especialista em transformar cinzas em beleza, e sua história é prova viva disso.
Nada é perdido e o melhor ainda está por vir.